É isso, sou Gabriel Amaral, sou jornalista, sou tricolor, tô aqui direto do CT do Fluminense para a segunda parte do nosso vídeo da coletiva do Mário Bittencourt. Não foi uma coletiva como muita gente esperava, com anúncio bombástico e a venda e tal, não foi isso, né? Mas foi uma coletiva ali com alguns assuntos que a gente tinha um monte de assunto falado, mas não tinha da boca do Mário Bittencourt. Deixe seu like aqui embaixo, se inscreva aqui no canal. Pelo barulho aqui do helicóptero e das coisas que eu acho que eu não vou conseguir terminar esse vídeo aqui, né, no CT mesmo, mas, enfim, você vai ter ali todo o panorama do cenário. Nesse vídeo aqui, esse é o segundo vídeo, tá? O primeiro vídeo foi gravado ainda ali dentro da sala de imprensa, falei mais da parte do futebol. Esse vídeo aqui a gente vai falar mais de parte de finanças. E a gente abre desse vídeo falando aí dessa questão de finanças e outros assuntos, né, assuntos administrativos, falando sobre laranjeiras, tá? É o primeiro tópico aí. Laranjeiras, enfim, um esclarecimento do Mário Bittencourt de que não vendeu jogos por conta de apelo ali, né, do terceiro time, por conta do Mundial, enfim. Então não tinha como vender jogo para Cariacica, ninguém ia comprar o jogo com o terceiro time do Fluminense, né? Então não tinha por que esse tipo de organização. E também, quando o time principal voltar, não tem porquê também vender ele junto com a Recopa, ter esses jogos vendidos. Então acho que, por exemplo, o jogo contra o Madureira vai ser difícil de o Madureira conseguir vender, porque o Fluminense precisa da anuência. E, enfim, pela fala dele, acho que não quer ali uma viagem logo antes da Recopa. Outro assunto também... E sobre Laranjeiras, tá esperando aprovar na Câmara a lei do potencial construtivo para poder revitalizar o estádio. Aquela mesma fala, mesma coisa que foi utilizada na promessa lá de campanha, mudou o discurso ali por conta mudou os planos, né? E aí, consequentemente, muda o discurso por conta dessa venda desse potencial construtivo. É uma lei que precisa ser aprovada, e sendo aprovada, a obra deve começar em 2025 para revitalizar e aí ter esses jogos, por exemplo, que a gente está mandando Moça Bonita agora. Sobre dívida. Eu vou botar aí, é mais fácil botar o trecho do próprio Mário falando sobre dívida. Eu acho que eu já falei isso para vocês em alguma coletiva, e está aqui o nosso vice-presidente geral, Matheus Montenegro, está me acompanhando aqui na coletiva, e hoje quem cuida de alguns assuntos muito importantes, estratégicos do clube. Ele sempre fala uma frase nas reuniões do conselho, a gente tem uma reunião de conselho amanhã, inclusive, eu tenho certeza que ele vai repetir isso. A gente, nos primeiros 5 anos, a gente equilibrou a dívida. Agora está chegando a hora de tentar conseguir matar a dívida, entende? Então, assim, é uma segunda fase. O que a gente conseguiu aqui foi muito bom, que foi equilibrar a dívida e ter resultado esportivo. Mas eu nunca neguei para vocês, eu nunca vou negar que as dificuldades seguem. Tem um mês, só para vocês saberem, agora eu posso dizer, tem um mês que eu quitei aquela dívida do Independente Del Valle da compra do Sornoso e do Orejuela. Tem um mês que eu quitei ela, o Fluminense não deve mais, era a última dívida FIFA que a gente tinha, né, do passado. Então você imagina que eu levei 5 anos para pagar uma dívida que foi construída em 2017. Né? Então, qual é o nosso objetivo para 2024, 2025? É a gente mostrar para o mercado que a gente conseguiu fazer bastante coisa no campo e fora do campo sem um aporte financeiro, e tentar buscar um aporte financeiro grande para que a gente possa definitivamente resolver a dívida nos próximos 2 anos. Você vai ver que ela está mais ou menos, você pegar do início da gestão agora, vê que a gente pagou muita dívida, mas que ela não baixou proporcional ao que a gente pagou. Mas ela não aumentou, porque a gente fez novas dívidas, óbvio, mas não fez dívidas gigantes. A gente pagou mais do que fez, e também o clube está em dia nas suas obrigações, etc. Então, assim, é isso, né? Mais ou menos a conta é essa. O nosso projeto é buscar um investidor para que parte do dinheiro seja para dar uma pancada na dívida e parte do dinheiro seja para investir no futebol. E no futuro, todo o dinheiro ser investido no futebol. E como é que a gente faria isso? Que com dinheiro na mão, a gente consegue possivelmente quitar a dívida com um valor menor do que aquele que ela é hoje. O credor sabe que vai receber em 20 anos, a gente chega para pagar à vista, então a gente certamente vai conseguir ou pagar em 10 vezes, enfim, ou em 20 vezes, e conseguir reduzir bastante. Então esse é o projeto. Precisei sair dali de dentro mesmo, mas enfim, tá aí a resposta do Mário Bittencourt sobre essa questão das dívidas também, tá? Vamos para um outro assunto que a gente ainda aborda também, questão financeira, que é o assunto
BTG, SAF, etc. Até a pergunta do Lessa. Esse primeiro assunto a gente aborda isso porque a resposta do Mário ela foi mais ou menos sobre essa questão, ou seja, caminha mesmo para aquela coisa que eu acredito, eu já falei isso aqui algumas vezes no canal, já falei lá no Jornada também algumas vezes, que tá caminhando para ao longo do ano de 2025 ser dona do Fluminense. E quem é o dono da SAF? O próprio Fluminense. Estranho, né? Mas o Fluminense Futebol Clube, o CNPJ lá, vai ser dono da SAF e essa SAF vai ser dona do futebol do Fluminense. E não vender o controle, vender uma parte do Fluminense, mas o controle continuar com o clube, né, os mais de 50%, e aí sócios, etc. Então o clube ainda continuar sendo isso. E aí essa SAF teria um CEO, etc, etc, etc. Vamos ver como é que vai ser, mas o Mário esclareceu isso até porque as dívidas não estão diminuindo e não vão diminuir. O que está sendo feito é fazendo futebol segurando a dívida. Vamos ver a resposta. Com relação ao BTG, as conversas seguem, o projeto segue. Eu tenho muita tranquilidade dele ser demorado. Quanto mais demorada a construção, melhor. Acho que está mais do que provado aí de que quem saiu correndo em busca da primeira oportunidade não fez talvez grandes negócios do ponto de vista de estrutura, de perenidade do clube. Então, a gente segue bastante alinhado, bastante avançado. Mas, assim, o nosso desenho, acho que vocês sabem disso, quando acontecer para a chegada do investidor, será um desenho diferente desses que aconteceram recentemente, né? A gente já está definido aqui internamente que a gente não vai vender o controle do clube. Isso é uma condição sine qua non para a gente, não vender o controle, né? Com um desenho financeiro e jurídico interessante. Então dá para fazer, nós estamos bastante avançados, não vou dar prazo, porque depois daqui a 3 meses, você falou que daqui a 3 meses, mas a gente acredita que ao longo de 24 essa questão vai estar, felizmente, caminhada, sedimentada, definida, para a gente, enfim, mudar o rumo definitivamente financeiro do clube. É isso. Vamos ver como é que vão ser essas empresas aí que vão injetar dinheiro no Fluminense. A confiança injetem dinheiro, vocês viram que mais dinheiro ainda se ele não tiver dívidas. A lógica é essa. Ainda sobre questões financeiras e questões extracampo, patrocínio master, que é o que todo mundo queria saber, tá? O Mário Bittencourt afirmou que os valores, essa parte é boa, hein? Não são esses que estão sendo vazados por aí, não. Rompendo contrato com todo mundo. Vou botar a resposta do Mário Bittencourt, porque ele fala aí, tipo assim, basicamente o que está sendo divulgado não é bem isso, tá? Tem bônus, tem coisa, tem propriedade ali, não sei o que, não sei o que, não sei o que lá. Confere aí. Das 10 notícias que saíram aí no início do ano, eu posso afirmar para vocês que 2 são verdade e 8 não são verdade, sobre valores e sobre contratos, tá? Então essa é a verdade dos fatos. Com relação ao nosso caso, especificamente, primeiro, a gente aqui tem uma relação muito boa com os nossos parceiros, e uma das coisas que a gente conquistou ao longo desses últimos 5 anos foi a credibilidade. Credibilidade e relação. Credibilidade voltada dos nossos parceiros não é diferente com o nosso patrocinador master hoje, que a gente precisa se lembrar que acreditou no clube no momento de dificuldade. E isso que eu estou dizendo aqui não significa que a gente vá sair ou que a gente vai continuar com eles. Pode ser que a gente continue e pode ser que a gente saia. Se a gente continuar, a gente vai continuar com uma relação amistosa e de respeito, e se sair também, porque um dia eles podem voltar para cá. Então, o Fluminense hoje é um clube que não fecha portas com ninguém e mantém boas relações com todos os seus parceiros. Então, a relação é excelente, só que nós entendemos, e já dissemos isso ao nosso parceiro, que os valores do contrato que eram muito bons, hoje estão, obviamente, defasados e diferente daquilo que o mercado vem pagando, mas não daquilo que vem se divulgando que o mercado vem pagando. Então, em nenhum momento também a gente vai buscar do parceiro um valor que a gente sabe que ele não pagará, não poderá pagar e que o mercado não está pagando. Tá? Então, assim, eu gostaria muito que, infelizmente, todo mundo fosse claro e divulgasse as condições dos seus contratos, porque o torcedor não fique fazendo uma competição, dizendo, esse aqui é X, esse é Y. Então, assim, primeiro que os clubes têm os seus momentos, o momento do Fluminense é muito, muito bom, assim, com muitas perspectivas, competições internacionais, etc., mas vem conversando com o nosso patrocinador, porque a gente entende que os valores que a gente tem hoje não condizem com os valores que o Fluminense merece neste momento. Já foi um bom contrato, hoje financeiramente não é um bom contrato, mas é um contrato em vigor que está sendo discutido. Se a gente conseguir caminhar para uma renovação, repito,
com os valores que o Fluminense entende justos, a gente vai ficar muito feliz. E se a gente não conseguir caminhar, porque também não vou esconder de vocês que a gente tem sido procurado por outras empresas, não só desse ramo, mas como de outros, para estampar a marca na nossa camisa, a gente vai conversar com o parceiro, vai ter uma saída, enfim, amistosa, amigável, vai construir, deixar uma relação profícua para o futuro, manter a relação e já aproveitar aqui para dizer que todo mundo que acreditou no clube, que acredita no clube, independente do momento, deve ser reverenciado por nós. Quem se disponibilizou a nos patrocinar, a botar dinheiro na nossa marca, e é assim que a gente vai fazer. Então, nesse momento é isso. A gente segue com o contrato em vigor, está buscando uma readequação do contrato. Se ela acontecer, a gente segue. Se ela não acontecer, a gente possivelmente vai buscar um outro parceiro. Esses contratos super altos, né? Ele até falou bastante transparência, mas não falou o valor que a Betano paga. Se é 11, se é 22, se é 30, a gente não sabe. Mas, enfim, né? Vamos lá, para a última questão aqui. Então, que é a tal da venda dos direitos, que foi até a minha pergunta na coletiva. Foi dividida ali a coletiva para primeiro as TVs, depois junto com a gente, aí Lessa, eu, Saudações Tricolores, estavam por ali também. Cara, então, sobre a venda dos direitos, eu vou botar a resposta aí do Mário Bittencourt, tá? Mas a minha pergunta é porque é o seguinte, a gente tinha notícia de que está se vendendo 20% dos direitos de TV, que é essa cota que a gente recebe de Campeonato Brasileiro hoje da Globo, por exemplo. Estava se vendendo para fundos de investimento, e essa empresa lá, banco, né? Vamos chamar de banco aqui, esse banco, ele iria para o mercado vender esses direitos. Então, você estava vendendo, falando, olha só, banco, alô banco. No caso do Fluminense, da Liga União do Futebol, Forte Futebol, que mudou de nome, era esse grupo de times, estava vendendo e falando, olha, alô banco, você banco aí, a gente te dá 20% de 50 anos, ou seja, dos próximos 50 anos, essa empresa teria 20% do que o Fluminense recebesse, do que o Vila Nova recebesse, do que o Atlético Paranaense recebesse, etc. Nos próximos 50 anos, tá? É muito tempo. 20% ficaria com eles. E eles iriam negociar esses direitos de TV desse grupo. Em troca, o que eles ofereciam, além dessa negociação? Uma grana. Eles comprariam por 20%. Por quanto? Esses valores são muito complicados. Existia uma informação de que seria adiantado uma parcela desse valor ali dos 20%. Daria em torno de 40 e poucos milhões de reais no meio do ano. Pelo que eu apurei, o Fluminense até já recebeu mais do que esses 40 e poucos milhões. Ainda não cheguei num valor exato, tá? Então não vou falar aqui. E a minha pergunta ao Mário Bittencourt é simples, assim. São 50 anos, ou seja, é um dinheiro que você está pegando uma partezinha de 50 anos, né, de cada um desses 50 anos, e trazendo para agora. Esse dinheiro está sendo, a gente tem o exemplo do Cuiabá, que vai pegar esse dinheiro, essa verba, para poder construir um CT novo. Algo que vai durar esses 50 anos, ou que vai ser durável, né? E a gente está vendo outros clubes como o Sport, que está pegando uma boa parte desse dinheiro para contratar jogador e sair da Série B. Ou seja, algo que é momentâneo. E eu perguntei qual era a ideia do Fluminense. Vai fazer algo mais perene? Ou incorporou no fluxo de caixa do time mesmo e vai investir em contratação por agora e pronto? A resposta do Mário. Isso era pago em parcelas. Isso é para ser pago em parcelas, o Fluminense ainda tem parcelas a receber. O que o investidor fez, ele antecipou a primeira parcela a pedido de alguns clubes, tá? E o Fluminense recebeu essa primeira parcela já. Ainda tem parcelas a receber no futuro. E, cara, o Fluminense tem um caixa único. O caixa do Fluminense é único. O Fluminense tem centro de resultados diferentes, ou seja, onde a gente analisa receitas e despesas dos centros de resultados diferentes. Mas o dinheiro do Fluminense está num caixa único. Então, assim, não existe um caixa de Xerém, um caixa do CT, um caixa do futebol. Eu poderia, responder a você e fazer uma fantasia, dizer, não, a gente pegou esse dinheiro para isso. Não, o dinheiro entrou no caixa do clube e o dinheiro, obviamente, que foi utilizado ao longo do ano pelo clube, não foi utilizado todo. Como a premiação dali, ele vai fazer com os dinheiros que vão entrando. Especificamente do investidor, se vier, não.
Aí há uma diferença. Se vier um investidor para botar dinheiro novo, aí a gente vai pegar parte do dinheiro e a gente vai especificamente destinar o pagamento da dívida e um outro dinheiro para investir em futebol. No caso das operações que o clube faz, repito, foi a antecipação da primeira parcela desse dinheiro da Liga, ele entra no caixa do clube e a gente usou esse dinheiro para pagar dívida, quitar coisas que estavam pendentes, pagar salário. Essa era a última pergunta. Só como um comentário, a resposta do Mário Bittencourt, ela ficou meio confusa, porque assim, ele diz que incorporou no caixa do clube, porque não tem vários caixas, é óbvio, né? O clube não pode ter outro caixa nesse caso, mas não vai empenhar esse dinheiro, tipo assim, por exemplo, vai terminar o CT, com essa primeira parcela dos... vai fazer um estádio, né? Nem dá esse dinheiro para fazer um estádio, mas tipo, você não vai fazer alguma coisa específica com esse dinheiro. E a intenção ali, né, que você tira pela resposta é que a gente já tem, no caso o Mário falando, né, que o Fluminense já tem projetos que ele gostaria de fazer, já faz coisas perenes, já faz reformas em Xerém e etc. E esse dinheiro entrou no caixa para ser utilizado também para coisas perenes, que ele já pensa, toda a gestão dele é pensada em coisas perenes dessa maneira. Então, enfim, é uma resposta. Eu confesso que me preocupa um pouco esse dinheiro todo entrando agora no caixa do clube e ser utilizado para contratações. Eu sei que isso não faz... Na primeiro momento você fala, não, Gabriel, mas é claro, o time vive de títulos e vive de jogadores e beleza, eu concordo mesmo. Mas o meu medo é o seguinte: 50 anos, você tira 20% de cada ano, traz para agora, joga, monta esse time. Futebol é uma coisa incerta. Se você tiver na frente, por um negócio de agora. Então a minha preocupação é essa. Ele não falou que está usando para contratação de jogador, mas assim, o balanço de 2023 vai revelar ali o valor que se entrou dessa venda. Então, tipo assim, entrou 45 milhões, talvez isso explodiu. 100 milhões, entrou 150 milhões, eu acho que entrou um valor mais alto assim mesmo. Esse valor lá da frente está sendo utilizado agora. Então eu tenho uma preocupação, porque vira, entre aspas, meio que um empréstimo. Você está pegando um empréstimo, dando a garantia de 20% por ano por 50 anos, e a gente nem sabe quanto vão ser esses contratos, pode ser que seja muito mais do que a gente pegou agora, e isso é utilizado só para uma coisa de um contrato do Douglas Costa, sei lá, para não falar um jogador que né, porque eu poderia vir aqui citar o Alexandre Jesus, é sacanagem. Enfim, só fico com essa preocupação. Mas, novamente, algo que pelo menos teve uma resposta, a gente sabe como é que está sendo feito. É isso, tá? O sol chegou. Tamo junto. Até a próxima.